Meus irmãos, falando um pouco sobre o capítulo 10, né? Aqui Jesus, no capítulo 10, a palavra de Deus, ela nos mostra, logo de início, né? Ela enfatiza que os sacrifícios prescritos pela lei, né, eram apenas tipos de sacrifício que Cristo haveria de oferecer pelo pecado. Assim como a sombra de uma pessoa não possui poder em si mesma, os sacrifícios levíticos não podiam por si só perdoar pecados. Amém? O leitor, né, desse epístola, quando você estiver lendo aí, né, deve compreender que a intenção dos sacrifícios oferecidos sobre o antigo concerto era fazer com que o ofertante, né, tivesse o seu pecado sempre em mente. E isso nutre a esperança de que ele seria removido completamente no futuro, né? Hebreus 10:3 vai nos explicar. Hebreus 10:3 vai dizer o seguinte: Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Amém? Então, para que serviu o sacrifício? Para as pessoas lembrarem que elas eram pecadoras e que haveria necessidade de outro alguém vir para remover isso daqui, né? Remover esses pecados, né? Devemos lembrar também de que os santos do Antigo Testamento não foram salvos mediante a observância da lei e dos sacrifícios oferecidos sob a lei, né? Mas pela fé em um sacrifício perfeito, né? Cristo, que haveria de oferecer no futuro. Hebreus 10, versículo 4, vai dizer o seguinte: Porque é impossível que sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Amém? Nos versículos 5 a 7, né, registra a parte de um diálogo entre Cristo e o Pai. É como se eles estivessem conversando a respeito da insuficiência do sacrifício, né, oferecido pelos sacerdotes humanos como meio de salvação. Cristo declara que o Pai nunca se agradou desses esforços e que chegara o tempo de abolir tais sacrifícios através de um que seja perfeito, conforme predito nas Escrituras, né, por todos os nossos profetas, que vai dizer o seguinte: Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? O prazer do Pai não consistiu simplesmente em oferecer seu filho como sacrifício pelo pecado, mas, de fato, no fato de que só através desses sacrifícios seria possível restabelecer a comunhão, né, entre o homem e ele. Por essa razão, Cristo aceitou com alegria ser sacrificado na cruz. Hebreus 10, capítulo 8, vai dizer o seguinte: Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações, pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, né? E Hebreus 12, 2, que diz o seguinte: Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. É importante isso aqui, viu, meus irmãos? Os versículos 11 a 18 de Hebreus, né, no capítulo 10, eles resumem o ensino dos 3 últimos capítulos da epístola, né? Se você tiver... eu vou ler eles... Eu vou ler o 11 e o 18, porque é muito, senão o vídeo fica muito extenso também. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados.
lembra, meus irmãos, que é do versículo 11 ao 18, né? Até o versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Oferta, oblação é uma mesma coisa. Amém? Então, não existe mais ofertas pelo pecado. Ok? Nesse trecho também, ele cita também Isaías 53, 11 e 10, né? Ele faz um trocadilho de palavras, mas ele cita essa parte principal de Isaías, ok? Meus irmãos, nós devemos lembrar de uma coisa. A palavra de Deus também ela traz muitas advertências, né? E existe uma advertência séria feita no versículo 26 desse mesmo capítulo. É que deve ser considerada no contexto da passagem inteira. Ela explica claramente o que a palavra pecado significa, e isso vem descrito sobre 3 aspectos no versículo 29. Calcar os pés do Filho de Deus, ter como imundo o divino sangue do novo concerto, e ultrajar o Espírito da graça. Amém? Então, nós temos que ter em mente esses 3 assuntos aí, né? Eu não vou me aprofundar neles agora nesse momento, mas nós temos a consciência firme e limpa de que esses 3 pecados, essas 3 citações ali que eu acabei de citar para vocês, quando se trata desse pecado, se trata do pecado de apostasia, né? No capítulo 13 de Hebreus chega a dizer que a palavra de Deus diz o seguinte, olha, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando consigo o seu vitupério. O que é vitupério? É desgraça. Então, vitupério é uma palavra bonita, né? Para traduzir desgraça. Então, levando a desgraça junto com ele, ok? Então, todo crente, quando ele toma a sua cruz e segue a Cristo, em parte, as afrontas, as desgraças que Cristo levou, em parte também ele vai ser participante disso aí, né? Então, quando se trata dessa advertência, isso aqui é claramente um pecado, não é um pecado qualquer, é o pecado de apostasia, né? A apostasia, ela existe, ela está presente, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas não têm nenhum compromisso com ele. Alegar crer nele é diferente de ter compromisso com ele, né? É diferente de ter uma vida com ele. Você pode crer nele e ser participante de todas as bênçãos espirituais, né? Agora, você ser justificado por ele, aí é outra história, né? É outra coisa. Por quê? Porque Jesus, quando ele diz lá em Mateus, no Sermão da Montanha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus ali, ele tem um aspecto subjetivo, né? Ele tem 3 aspectos. E um deles é o domínio de Deus sobre a sua vida. Eu, como crente, olhando para você, eu não sei te dizer o quanto Deus tem domínio sobre a sua vida e nem o quanto você se entregou para Ele. É por isso que o aspecto é subjetivo, né? Ele é interior. Então, tem muitas pessoas que creem, né? Vivem no exterior, o Cristo no exterior, né? Aparentemente pessoas santas, né? Aparentemente, mas internamente são sepulcros caiados, como diz Paulo, né? Se não me engano, no capítulo 6 de Romanos, por ali, ou é 3 ou é 6, por ali, né? Aí ele fala isso, ele fala sobre esse sepulcro caiado, que são as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, são crentes, são participantes, né? Mas nunca de fato se entregaram para eles, ou seja, Jesus não é o Senhor da vida deles, né? Aí tem uma diferença muito grande, né? Aqui também, nesse capítulo 10, né, mostra que Jesus, o tabernáculo ali,
apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo ali, né? O tabernáculo, os altares, né? E aqui eu fiz um rascunho do tabernáculo e Cristo, né? Eu vou estar lendo aqui para vocês. O escritor de Hebreus entendeu os fatos do tabernáculo como reais, mas que tiveram o seu cabal cumprimento em Cristo, e interpretou todas as peças simbólicas do tabernáculo como sombras ou imitações que encontram em Cristo a sua real importância espiritual verdadeira e permanente, né? Aquelas coisinhas santas, meus irmãos, que não existe mais não. Olha, igual isso eu posso pegar, vamos supor, vou pegar isso aqui, dizer que isso aqui é santo? Não, para com isso. De maneira alguma, né? Eu costumo dizer o seguinte sobre a ceia: se o pão que você come na sua casa com sua família, se a Bíblia chega a dizer o pão de dores, né? Se o pão de dores que você come com sua família não for uma coisa santa, uma coisa sagrada, porque Deus faz a terra produzir o pão, se não for, quanto mais aquele pãozinho que os líderes religiosos vai te dar aí algum culto, né? Ou missa, sei lá, que desgrama que você frequenta, mas aquilo ali não tem valia de nada. Apesar de ter um valor simbólico, mas em memória é símbolo, não vale nada, né? Não estou desprezando, talvez também não estou julgando a sua fé, porque tem pessoas que são fanáticas com isso, né? Mas o pão que Jesus cita ali no Evangelho de João não é aquele pãozinho, a minha carne, essa é minha carne, esse é meu sangue. Não, aquilo ali não tem nada a ver com ritualismo, né? Ele mesmo diz: seus pais comeram o maná, né, no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora, se ele mesmo está dizendo que ele é o pão vivo e ele é a palavra que se fez carne, Jesus é o quê? O pão é o quê? Não é a palavra? Então, compartilhe a palavra, né? O momento de comunhão ali, aquilo é só uma reunião, é tipo de uma reunião extraordinária que você tem em qualquer uma assembleia por aí, né? Então, não existe essa coisa que, não, que vai aquele pão, vai comer aquele pão, vai beber aquele sangue, vai fazer aquilo, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. No máximo, você vai tomar um suquinho de uva, né? Um pedacinho de pão, e muitas das vezes até aquele pão sovado, né? Pão sovado, ou qualquer tipo de pão aí. É para pão. Foi a terra quem produziu, ok? Mas o pão que Jesus manda compartilhar é o pão que ele mesmo produziu, né? O pão que ele mesmo se fez. Não é o pão que a terra produz. Amém? Eu não posso adorar as coisas da terra, ok? Cristo cumpriu o tabernáculo como um todo, ou seja, ele é o tabernáculo, ele é a mesa dos pães da propiciação, ele é o candelabro, ele é o altar do incenso, ele é a arca do concerto, ele é o propiciatório, ele é o sacerdote e o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Tudo se cumpriu nele e somente nele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem condenação nenhuma, né? Esses ritualismos, aquelas coisas todas. O escritor de Hebreus está alertando o povo, alertava o povo naquela época por conta desses rituais aqui. Gente, esse ritualismo aí, isso aí tudo já passou, né? Isso aí tudo já passou, era sombra. Isso não tem mais eficácia nenhuma. Tem gente que fala o seguinte, que a ceia é o cumprimento a continuação da Páscoa, a extensão da Páscoa, sei lá, uai. Então o cordeiro vai ter que ser morto de novo. Não tem como a ceia ser extensão da Páscoa. Não tem lógica para isso, né? Tem base? Tem, mas na onde? Na sombra. Né? Mas na nova aliança, no novo concerto, não tem fundamento. Entende? Então não adianta eu pegar uma coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base, né? Quando você vai construir uma casa, primeiro você faz a base, né? Você fez a base. O Antigo Testamento é a base. Entende? As paredes ali é a nova aliança. Entendeu? O teto ali
Cristo é a cabeça da igreja. Você faz parte, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, essa igreja universal, né, que não é a católica romana, como muitos dizem, né? Se você faz parte dessa igreja universal, se você foi enxertado nessa figueira, né, você não precisa dessa ritualidade nenhuma mais não, né? A gente celebra os cultos, vai nos cultos, né, porque ele é um momento de reunião, né? A gente tem que estar ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Porém, meus irmãos, não adianta eu pegar uma base se eu não tenho parede. Entende? Se não tem estrutura na parede para mim colocar uma laje, vou explicar dessa maneira para vocês. Se as paredes da casa, a base lá está bem feita no Antigo Testamento, bem feitinha. Se você fazer uma base bem feita, né? Mas se os tijolos for fraco e você não tiver sustentação, não tiver uns pilar para você bater uma laje em cima, no momento que você bater lá em cima, a casa vai cair. Entende? Então, tem que ter os pilares, tem que ter as vigas, que é o fundamento. Que é o fundamento. Se não tiver fundamento, então a doutrina, ela desaba. Entendeu? Então, toda doutrina que a sua igreja aí, o seu grupo religioso for ensinar para você, vai, não, onde é que está a base? Não, a base está aqui, na antiga aliança. Onde é que está o fundamento? Se não tem fundamento, se cumpriu em Cristo, elimina. É heresia, já era, né? Já era. Não estou dizendo que a ceia que você participa é heresia. Só estou dizendo que ela não tem valor nenhum. Amém? Se o pão que você come todo dia com a tua família não for santo, não for mais sagrado do que o pão oferecido em qualquer instituição religiosa, então tudo é em vão para você, porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha, se o Senhor não for o dono da casa, em vão, inútil, né? Inútil é comer o pão de dores, inútil, é em vão levantar de madrugada, você trabalhar e comer seu pão, é inútil. Contudo, propiciação e expiação distinguem-se entre si, embora tenham um significado teológico bastante próximo em o Novo Testamento, visto que o termo islasmos é explicado tanto para a propiciação como para a expiação. A propiciação se refere principalmente ao sacrifício, enquanto que a expiação se refere ao resultado da propiciação. Então, a expiação é o resultado do sacrifício de Jesus. Ok? Esses são dois termos que as pessoas também não ensinam. São duas doutrinas principais da cruz. Expiação e propiciação. Qual o resultado? Qual o efeito Cristo causa na tua vida? Qual o efeito do sacrifício dele causou na tua vida? Não causou nenhum? Então pronto, então você não tem fé nele. É assim que funciona. Ok? A ira ou desagrado de Deus é propiciado, o pecado é expiado. Hebreus faz distinção entre expiação, vista no sacrifício levítico diário, sempre como resultado do sacrifício, e a propiciação, enquanto ato específico feita somente uma vez no ano, né? Ela recebe o nome de propiciação por ser executada no propiciatório e dentro do Santo do Santo, embora incluísse o holocausto e os dois sacrifícios de expiação. E eu já disse aqui, né, que todo o tabernáculo, a tampa do tabernáculo, o sacrifício, Cristo, era tudo isso. Tudo simbolizava Cristo. O tabernáculo, né, os pães, o altar de incenso, o candelabro, o sacerdote, o sumo sacerdote, o propiciatório, né, que é a tampa ali, propiciatório, né, o sacrifício, tudo é Cristo, tudo, entende? Tudo é Cristo. Como profundo conhecedor do Antigo Testamento, o escritor de Hebreus, né, em 10:5, faz as devidas distinções, né, entre essas duas palavras. Entre a palavra traduzida por oferta, né, a oferta sem sangue, ou oferta de alimento, representada na oferta de manjares, né, ou sacrifício. O mesmo ocorre nos versículos 6 e 8, que fazem distinção entre sacrifício e oferta, né, de manjares e holocausto. Porém, o destaque principal recai na distinção que o escritor faz entre o sacrifício anual e os 5 sacrifícios oferecidos
diariamente no tabernáculo. Estudados, que nós já estudamos aqui, acho que na lição 2, se não me engano, nós já estudamos isso aqui. Né? De forma que o leitor de Hebreus também deve ter cuidado. Né? Quando você for ler, e você for ensinar isso para alguém, você tem que ter cuidado demais. Você sabe por quê? Você não acabar tendo que deturbando isso aqui. As pessoas pensam, né, que a Bíblia é um livro comum. Muitos nem estudam para estar ministrando as palavras, essa palavra de Deus. Mas eu vou tentar aqui, meus irmãos, nos versículos 6 e 8. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram, né? Versículo 6. Versículo 8 diz o seguinte: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto de pecados, pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, aqui o escritor, ele faz essa distinção, né? Pelo que, no versículo 5 do capítulo 10, ele diz o seguinte: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ok? Então, o autor, ele faz essa distinção, né? Nesses versículos aqui, ele acaba fazendo essa distinção, essa separação, né? Entre a palavra oferta sem sangue, né? E a oferta de alimentos. Aqui tem duas ofertas, a oferta de sangue e a oferta de alimentos. E o sacrifício, ok? Então, tem essa distinção aí. Ele faz essas duas ofertas, essas duas separações entre a oferta de sangue, né? E a oferta de sacrifício. Repetindo. Vou ler de novo, né? Holocausto, oblações pelo pecado não te agradaram. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Estou repetindo a mesma coisa, para você gravar isso aí, né? E sacrifício, e esse sacrifício aqui que ele faz essa distinção, ocorre novamente nesses dois versículos que eu acabei de ler para você. Então, meus irmãos, nós às vezes nós passamos por cima das coisas, né? Eu falo nós, eu me incluo, porque você pega o texto, você lê o texto sem a devida compreensão, sem o devido contexto na antiga aliança, que o Antigo Testamento só serve para uma coisa, para você entender o Novo, para mais nada, né? Dos 5 sacrifícios expostos em Levítico, somente os 2 últimos, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, era sacrifício de expiação, né? Um termo teológico com profundo significado que, no contexto de Hebreus, implica em que Jesus, na condição de sumo sacerdote, estabeleceu a paz entre Deus e o homem, que tinha sobre si a ira divina e que estava de Deus separado por causa do pecado. Jesus estabeleceu, né, uma inexprimível harmonia entre o homem e Deus. É aquilo que João 3,36 diz, né? Nós gostamos de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Nós gostamos desse versículo. Mas se você continuar lendo o mesmo texto, chega lá no versículo 36, acho que é no versículo 36, vai dizer o seguinte, deixa eu só confirmar aqui, João 3,36, para não passar a informação errada para você. João 3,36 vai dizer o seguinte. João 3,36. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece, é porque você já está debaixo dela. Entende? Para você ser participante dessas coisas aqui, ó, tudo isso aqui que eu acabei de ensinar nesse vídeo e nos outros vídeos, desde o capítulo 1 de Hebreus,
você tem que estar em Cristo, porque se você não estiver nele, a ira de Deus permanece sobre você. Porque a partir do momento que o homem já nasce, todo ser humano ele já nasce condenado, ok? Todo ser humano já nasce com a culpa do pecado. Então, o que acontece com as crianças que morrem antes de praticar o pecado? Quando você começa a praticar o pecado, entendeu? Você morre espiritualmente, correto? Quando você morre espiritualmente, você precisa nascer de novo. Isso é uma base simples do Evangelho. No capítulo 3 de João, aqui, na conversa entre Jesus e Nicodemos, ele faz isso, ele faz esse questionamento, né? Para Nicodemos, e tem uma conversa ali sobre o novo nascimento. Então, acontece uma coisa. Se você... Quando a criança morre, eu creio na misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ok? Então, eu creio na misericórdia de Deus, que Deus salvou o espírito daquela criança, amém? Eu creio nisso, né? Mas a partir do momento que a pessoa peca, começa a praticar o pecado, viver uma vida de prática do pecado, aí ela morre espiritualmente. E ela só passa pelo novo nascimento mediante a fé em Jesus Cristo. E você passa a ser participante dessas bênçãos espirituais, né? E daí já não há mais nenhuma condenação sobre você, porque tudo foi perdoado, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito e você creu. Simples, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E que Jesus é o autor e consumador dessa fé. Então, é Ele que tem que te dar essa fé. Você não adquire ela sozinha, né? Existem vários estudos sobre os tipos de fé, mais variados tipos de fé. Mas a fé da salvação, só Jesus pode te dar ela, mais ninguém, né? Essa fé que você foi perdoado, só Jesus pode te dar ela, né? Maria não dá, José não dá, Pedro também não dá, Paulo também não dá, só Jesus. Só Jesus. Amém? Os seus pecados são perdoados somente por Ele, né? Mas ninguém tem poder de perdoar pecado, te livrar da culpa do pecado. Amém? Agora, quanto às criancinhas que morrem, até mesmo no ventre das mães, né? Essas sim, eu creio que Jesus, pela misericórdia dele, eu creio na misericórdia de Deus, né? Que ele salva sim essas crianças, né? Eu creio nisso. Até os outros crianças que morrem aí sem consciência, né, do que é o pecado, na verdade, né? Então eu creio na misericórdia de Deus, amém? Que Deus continue nos abençoando, e se você não foi regenerado ainda, que Deus possa ter misericórdia de você e te regenerar, para que você também não seja condenado. Quer dizer, você já está condenado, né? Para que você não vá para o inferno. A questão é essa, o ser humano já está condenado, então ele tem que caçar um jeito aí de pedir a Deus perdão para ele não ir para o lago de fogo, amém?